Êxodo, capítulo 2. O nome da pregação de hoje é Os Cristãos e os Governos Opressores. Nossa pregação número 5, aí, episódio 5. Vamos ler. Só lembrando o contexto de Êxodo, capítulo 1. José estava no Egito. Sua família inteira foi para lá porque veio fome sobre toda a terra. E a Bíblia diz que Faraó foi adquirindo terras e foi se tornando dono de tudo, por conta da crise que veio sobre todo o mundo. A família de José começou a morar ali, mas José morreu, se levantou outro faraó, diz o texto bíblico, que não conhecia José. E os filhos de Israel começaram a ser oprimidos. Em Êxodo capítulo 1, Faraó nota que Israel se multiplicava muito, que Israel estava se fortalecendo. 3 vezes essa expressão é utilizada no capítulo 1. Multiplicavam-se e se fortaleciam, numa visão totalmente diferente da nossa. Para nós, quanto mais filhos tivermos, mais miseráveis seremos. O texto diz, quanto mais filhos eles tinham, mais eles se fortaleciam. 3 vezes essa expressão é dada. Tanto é que o próprio Faraó via isso. E Faraó fez o quê? Começou a aplicar um controle de natalidade. O texto bíblico diz que ele começou a agir com astúcia. Ao invés de vir e de cara começar a matar o povo de Deus, ele agiu com malandragem. Ele fez uma coisa, mas na realidade ele tinha um propósito maior por trás daquela coisa. Qual era a coisa? Diz o texto bíblico que ele começou a dar muito trabalho para o povo. Sim, até hoje, o trabalho continua sendo um empecilho para que as pessoas não tenham filhos. Não funcionando isso porque a bênção de Deus era sobre o povo, o texto bíblico diz que ele partiu para a segunda estratégia. Mandou que as parteiras Sifrá e Puá assassinassem as crianças, os meninos que nascessem. Mas o texto bíblico diz que elas não se submeteram ao governo, elas mentiram para ele quando o governante veio até elas. Elas disseram, olha, sabe por que nós não fizemos nada? É porque as mulheres hebreias elas são muito fortes. Nós chegamos e o bebezinho já nasceu. Não era verdade isso. O texto diz, elas fizeram isso e Deus as abençoou. Não tendo resultado isso, Faraó partiu para a terceira estratégia. Começou a matar mesmo os bebês, jogando-os no rio. É nesse contexto em que havia um decreto real para matar bebês. Há ambiente pior para ter filho do que esse? É nesse contexto que Hebreus diz que a mãe de Moisés teve fé e não teve medo do decreto do rei. Não teve medo da circunstância da época, por conta de sua fé. E aí a gente tem aqui a história de Êxodo capítulo 2, a história de Moisés. Vamos ler. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. Pegou um cesto, vedou o cesto, para que não entrasse água, colocou no rio. As mulheres costumavam ir ao rio. O paralelo disso seria uma mãe que deixasse, algo mais próximo, que deixasse seu filho para ser adotado na porta da igreja, na porta do corpo de bombeiros, de um hospital e por aí vai. Algo paralelo, não é? Porque ainda tinham medo de, por mais vedado que estivesse, onde o menininho poderia ir? Onde o curso do rio poderia levá-lo? A cena é muito pior. Verso 4. E Armando o menino ficou de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse, este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do Faraó lhe respondeu, vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó lhe disse, leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. Agora ela ainda é assalariada. Pastor, mas isso é um milagre. Sim. Deus mudou? Não faz mais? Não supre de maneira sobrenatural o seu povo? Verso 10.
Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Um nome simbólico que representa seu destino. Foi também por meio das águas que ele foi usado por Deus para tirar Israel. Verso 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Hebreus vai dizer que Moisés, ele estudou nas melhores escolas egípcias que havia na época. Então Moisés teve o que a gente poderia chamar de uma formação completa. Primeiro ele foi educado na sua cultura judaica. O texto bíblico diz aqui, ele foi até os seus, ele sabia, sua mãe lhe disse. Ele foi educado pela cultura judaica, mais velho, ele também obteve conhecimento egípcio. E é nessa circunstância em que Moisés se apresenta aqui para salvar seu povo. Verso 12. Olhou então para o lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus brigando, e perguntou ao agressor: por que maltrataste o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali, pastores no plural. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as. Sozinho. Sozinho ele fez isso. Você nota que ele não era um cara que via a opressão, a injustiça e passava de largo. Ele ficava indignado. Você pode até argumentar que talvez essa indignação não se materializava de uma maneira mais cristã possível. Mas havia uma indignação naquele homem. Verso 18. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltaste tão cedo? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores, e ainda tirou a água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: onde está ele? Por que deixaste um homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Depois de muitos dias, e aqui é o foco principal de minha pregação, depois de muitos dias o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo o gemido deles, Deus lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. E aí o capítulo 3 começa a descrever como Deus ouviu o gemido deles. Como Deus ouviu, meus queridos irmãos? Como? Através de um bebê que saiu deles, que virou homem e com um cajado na mão, libertou o povo. Deus costuma enviar seus filhos para nos salvar. Quarta-feira, eu estava na feira, comprando lá minhas coisinhas. Já estava indignado porque de manhã eu estava resolvendo uma questão burocrática da nossa igreja, a mudança de endereço aqui. Nós mudamos há algum tempo, mas não havia mudado ainda juridicamente. E aí estou lá. Estamos já há 3 meses para fazer isso. 3 meses. Uma simples mudança de endereço. Aí eu saí de casa já revoltado, pensando no tempo que eu tinha que perder. Lá reconhecer firma. Um absurdo. Tempo do estacionamento. Gasto com estacionamento. Um absurdo a burocracia neste país. Um absurdo. Indignado. E aí estou lá na feira. Estou vendo os fiscais ali. Estavam notificando um feirante. É o, inclusive, que eu costumo comprar. Fiquei tão nervoso. Comecei a dar uns xingos neles. De maneira bem alto mesmo. Por que vocês não vão fiscalizar vagabundo? Eu fiquei tão indignado. Eu contei para vocês quinta, aí a mãe do Lucas estava lá e me viu, né? Falei: ei, pastor, você briga na internet, briga na feira, briga em tudo que é lugar. E eu
peguei meu carro, voltei tão indignado. Tão indignado. E se você sabe, se tem um caboquinho, gente, que trabalha, é o feirante. Que revolta, que revolta, que absurdo. Que absurdo. Nessa mesma semana, a gente viu o Dória, que num dia ele festejou a vitória de seu poste, o Covas, recentemente. Um dia depois, ele proibiu todas as festas, inclusive festa privada. Um dia depois de ter comemorado festa, em épocas em que ele proibiu escolas, crianças de irem para a escola, não houve problema para votar. Esse mesmo canalha que proibiu que academias ficassem abertas durante muito tempo, ele mesmo abriu uma academia para 1.500 funcionários públicos. Esses caras. E aí, revoltado com isso, com esses absurdos. E aí, nesse contexto, estou me lembrando dessas coisas. Estou me lembrando também que essa semana, em Botuverá, uma missa foi interrompida. Mesmo havendo distanciamento, todo mundo com máscara, deu para ver pela foto da missa. Por que eles não vão interromper lá na Cracolândia? O comércio. Por quê? Porque vem fechar a porta de trabalhador. Todas essas coisas, a Ana Paula Valadão, o Ministério Público, nesta semana, aceitou denúncia contra ela, homofobia, porque ela disse o óbvio, expressou sua opinião. Nesse contexto todo de opressão, de angústia, de injustiça, desses governos opressores, que eu saí da feira, angustiado, isso na quarta-feira à noite. Eu falei, Deus, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada? E a resposta veio quinta-feira de manhã, quando eu comecei a preparar esta pregação para hoje. Eu nem havia, quando comecei essa série de Êxodo, nem havia orquestrado isso aqui, porque você vai ver como que isso aqui é a exata descrição do que a gente está vivendo agora. Agora. Você já deve ter ouvido falar sobre nova ordem mundial. O que é isso? A ideia significa uma elite poderosa que, de maneira secreta, tem tentado governar o mundo e de maneira ditatorial, opressora. É claro que há muitos absurdos sendo ditos em relação a isso. Os Illuminates, a ordem maçônica. E como disse o historiador Neil Ferguson, olha, a maioria dessas coisas é tudo besteira. É tudo teoria da conspiração. E eu concordo com ele. Há muitos absurdos sendo ditos em relação a isso. Mas os absurdos conspiracionistas não anulam o fato de que o homem sempre manifestou um desejo totalitário, ditatorial, de governar o seu próximo, de oprimir o seu semelhante. Os romanos fizeram isso. Alexandre o Grande fez isso. Na Torre de Babel, o povo queria construir uma torre muito alta para que o seu nome se tornasse célebre. Homens sempre fizeram isso, sempre manifestaram isso. Os marxistas também. O objetivo deles era ter uma ditadura do proletariado em todo o mundo. Marx dizia, operários, proletários de todo o mundo, univos. A ideia era essa, um governo ditatorial dos proletários no mundo. Não há teoria da conspiração. Isso é fato. Homens são malignos e tendem a oprimir o seu semelhante. O texto, a história de Êxodo, mostra isso. E tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje. Primeiro, os homens sem Deus fazem qualquer coisa pelo poder. Até os homens com Deus, se não vigiarem, também fazem. O texto bíblico diz que Faraó, vendo seu reinado em risco, vendo nos judeus um inimigo em potencial, Faraó começou a adotar várias estratégias. A primeira estratégia foi uma estratégia sorrateira, que não era explícita,
que parecia uma coisa, mas na realidade era outra. Não resolvendo, ele partiu para o absurdo. Começou a matar bebês. A história mostra vários exemplos de reis que foram assassinando seus próprios irmãos para que ele não tivesse concorrentes à coroa. A Guerra dos 100 Anos levou quase ao colapso dessas duas economias, a França e a Inglaterra. E tudo por conta da disputa de uma coroa. Ora, e aí a gente vem e diz que este governo, estes vários governantes de nossa época, governantes esquerdistas, se utilizam de uma pandemia para aumentar o seu poder. As pessoas dizem que somos conspiracionistas. Tem que ser muito tolo, tem que ser muito ingênuo para acreditar que essas pessoas que num dia comemoram e fazem festas e no outro dia nos proíbe de fazer festa, que essas pessoas estão realmente preocupadas com a nossa saúde. Tem que ser muito ingênuo para acreditar nessa mídia que lá no trabalho delas, numa edição, num lugar cheio de gente, aponta para mim, para você e diz: fique em casa, enquanto eles saíram e se aglomeraram no trabalho deles. Tem que ser muito tolo para acreditar nessa galerinha que diz para nós: fique em casa, mas sai para fazer Cooper, como você deve ter visto o jornalista da Globo. Tem que ser muito tolo em achar que governos não se aproveitam de épocas de crise, em que as pessoas ficam apavoradas e, naturalmente, aceitam com muita facilidade entregar a sua liberdade em troca de uma falsa paz. Tem que ser muito ingênuo, muito ingênuo. Homens fazem qualquer coisa. Sim, estão dispostos, se virem numa pandemia uma oportunidade de manutenção de poder, estão dispostos a levar seu povo ao suicídio, empresas à bancarrota, estão dispostos a qualquer coisa. Eles estão. Governos aumentam em época de crise. Faraó se tornou o que se tornou por conta da grande fome que veio em todo o mundo. Diz o texto bíblico que Faraó começou a comprar terras, porque só ele possuía mantimento. Mas diz o texto bíblico que a fome se intensificou e as pessoas não tinham mais nada para vender, começaram a vender a si mesmas e se tornaram escravas de Faraó. É sempre assim. Quando o governo fica grande, você se torna pequeno. E esse é o sonho de todo esquerdista e socialista. Um governo gigante. Sempre que o governo é grande, nós nos tornamos minúsculos. Sempre que o governo é muito rico, nós nos tornamos pobres. Provérbios já anuncia isso. A desgraça de um povo é quando o rei cobra muitos impostos. Mas é claro, eles enganam você falando em direitos. E aí, quando você aceita a ideia de direitos, a educação e por aí vai, eles então vêm à brecha para cobrar muitos impostos, para fingir que vão dar a mim e a você direitos. Mas é isso. Governos aumentam em épocas de crise. Thomas Hobbes escreveu um clássico chamado O Leviatã, no século XVII. Ele era inglês. Naquela época, ele foi contemporâneo da Revolução Puritana. O parlamento britânico estava em guerra com a monarquia, com a coroa. Sangue sendo derramado, o caos, a desgraça. Então, Hobbes, analisando aquilo, ele queria dar uma solução. E qual foi a solução que ele propôs para resolver as disputas? Um rei absolutista. Um Estado com poder absoluto. Absoluto. De maneira que este Estado, que para ele a melhor maneira seria um rei, ele seria inquestionável. Inquestionável. É Leviatã porque é o termo bíblico. A Bíblia fala desse termo como um monstro enorme, cruel. Mas ele, por meio de sua crueldade, iria trazer paz. As pessoas deveriam fazer um contrato social com o rei, abrindo mão da liberdade, para que assim ele trouxesse estabilidade econômica, política e social. Por exemplo, se o rei matasse alguns de seus críticos, ninguém poderia questioná-lo. Se alguém o questioná-lo, ele diria: não fui eu.
Não fui eu quem matou essas pessoas, foram vocês. Porque vocês fizeram um contrato comigo. Eu sou o representante de vocês. E eu sou inquestionável. É engraçado cristãos falarem que nós não podemos questionar o governo. E eles citam Romanos 13. Se esquecem de toda a Bíblia, o próprio livro de Êxodo, em que os homens não se submeteram ao governo quando esse governo se tornou totalitário e opressor. Mas eles citam porque são covardes. E às vezes a covardia, ela costuma vir vestida de prudência. Ela não se apresenta nua dizendo sou covarde. Ela veste a roupa da prudência. Em muitas épocas, nós, homens de Deus, povo de Deus, resistimos e dizemos não para o governo, várias vezes. Em épocas de guerra, os governantes costumam se apropriar do medo das pessoas para aumentar de tamanho, para cobrar mais impostos. Afinal de contas, o que ele diz? Ora, se não tivermos um armamento pesado, vocês vão morrer. Então é justo que arranquemos tudo que vocês têm. Épocas de crise são épocas em que o governo costuma se apropriar do medo das pessoas, da angústia das pessoas, para arrancar a liberdade dessas pessoas, de uma maneira que elas nem vão reclamar. As medidas mais estúpidas e hipócritas deste governo, desses prefeitos e governantes, mostram que a pandemia é só uma desculpa para que o Estado cresça. E veja bem, veja como nós vivemos em uma época muito complicada. Talvez vivamos na pior época em se tratando de Estado. Porque o Estado ele tem um poder hoje de se tornar tão opressor como nunca teve. Nunca teve. Nem Alexandre o Grande, em seu ápice, em sua tara por conquistar o mundo, poderia ter a facilidade que os governos modernos têm. Quer ver? A Inconfidência Mineira foi um movimento que, dentre vários elementos de frustração daquele povo, de indignação dos mineiros, estava a cobrança de 1/5 pela coroa portuguesa. Tudo que eles produziam aqui, o governo cobrava 1/5, 20%. É daí que vem quinto dos infernos. Você sabia? É sério, é sério. Eles ficaram indignados com a cobrança de 20% de impostos. E nós estamos muito felizes em que o governo hoje cobre 41%. Em que trabalhamos meses e meses apenas para bancar o governo. É terrível, é terrível. Antigamente, o governante, se ele quisesse vir cobrar o imposto da sua produção, da sua criação de porcos, ele teria que vir à sua casa. Há um filme na internet, esqueci o nome do filme, sempre cito esse filme, falando do início da América. O governo veio cobrar os impostos do cara, levar o porco dele embora. E aí ele pegou a espingarda dele e falou, vem. Como você faz isso hoje? Se você vai comprar o feijão e lá já está o imposto. Você pega a arma e dá um tiro no caixa, não adianta nada. Como você se defende? A tecnologia, que é uma bênção, também é um instrumento de opressão. O governo pode usar como instrumento de opressão. Você está em sua casa, e aí um caboquinho lá longe pode hackear seu computador, fiscalizar tudo que você está fazendo. Há câmeras espalhadas por todos os cantos. Se você entra em uma cidade, você já foi filmado. A placa de seu carro já foi registrada. Você sabe disso, né? É. Pastor, isso é bom? Pode ser. Para prender bandidos. Mas também pode ser para quando o governo quiser nos perseguir. Isso é real. Mas, claro, você diz, não, isso hoje não acontece. O arcebispo de Florianópolis, ele falou o seguinte sobre a intervenção na missa. Em 40 anos, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Várias vezes eu já havia falado para vocês sobre o STF que havia legislado e havia dito que homofobia é crime, mas ele disse que os religiosos estavam protegidos. Lembra que eu falei para vocês? Não se engane. Não se engane. Nunca esteve tão perto a ideia de que podemos ser perseguidos e até mortos. Nunca esteve. Nunca esteve. Basta você ter olhos. A prova está aí, Ana Paula Valadão, sendo perseguida. Terceiro,
Governos agem com astúcia. O texto bíblico diz que ao ver o crescimento de Israel, Faraó agiu com safadeza, com malandragem. Soltou uma coisa, mas na realidade ele tinha outra coisa por trás. Soltou a ideia de trabalho, mas por trás havia outros motivos bem escusos. Havia planejamentos ali. Ora, George Scala, em seu livro A Multinacional da Morte, ele fala: nações ricas não estão tendo filhos, por isso querem que as nações pobres também não os tenham, porque sabe que quanto mais filhos há em um país, o exército é maior, a produtividade aumenta. Não podendo sair matando todo mundo, eles então inventam a ideia: gente, não tenham filhos. Como, por exemplo, o Luciano Huck, que fala para você ter um casamento alternativo, família alternativa, um homem com outro homem, um homem com uma mulher com uma mulher, ou enfim, qualquer coisa desse tipo, e não tenham filhos, e ele tem lá 3 filhos, e casado com uma mulher há muitos anos. Casamento alternativo para vocês, família bem tradicional para mim, porque eles sabem, filhos vão cuidar das empresas deles, filhos significam poder, eles sabem disso. Veja como que isso é muito facilmente verificável, essa ideia de que os governantes, grandes empresários, eles vêm com ideias, mas no fundo, ideias sempre muito bonitinhas, praticamente inquestionáveis, como preocupação com a saúde. Quem não pode se preocupar com a saúde, gente? Preocupação com a saúde, por aí vai, mas por trás há um motivo bem maquiavélico, bem maquiavélico. A preocupação com o clima é só fachada, para que pessoas aumentem seu poder, seus tentáculos se estendam por todo o globo. Al Gore. Al Gore, ele tem empresas de energia limpa, mas que isso, né, gente? É claro que não tem nada a ver quando ele fala de energia limpa e tal, e ele tendo uma fábrica, empresas de energia limpa, é claro que não tem nada a ver, né? Não, onde já se viu isso? Mais e mais pessoas se juntam ao movimento de resistência à destruição ecológica. Movimento de resistência, porque veja bem, peraí, você então é a favor de destruir o mundo? Não, não é isso. Não é isso. A Bíblia condena isso. Mas você percebe, eles sempre colocam em pauta um assunto que, se você discorda deles, você está discordando de algo que é um valor inerrante ao ser humano, cuidar da natureza. Não, peraí, a gente não está falando disso. A gente concorda em cuidar da natureza. O que você está falando é mentira. É só isso que a gente está dizendo. Não tem aquecimento global. Mas é chegado o tempo de fazer desta luta pelo ambiente, pelo meio ambiente, o princípio organizador central da civilização mundial, Al Gore. Tá vendo? Não é a teoria da conspiração. Está aqui. Mas é engraçado. É engraçado que esse cara fala que a gente deve economizar energia, mas em 2016, a mansão dele teve um gasto quase 20 vezes maior do que o gasto de qualquer americano médio. Ou seja, o que ele gastou de energia em um mês, um americano precisa de um ano. E a gente acreditando nesses canalhas. E um monte de criancinha lá nas escolas acreditando nesses canalhas. É simplesmente um absurdo. O mesmo acontece conosco, preocupação com saúde, fachada. São vários os motivos aí. Mas um deles é sempre eliminar a concorrência. Sempre. Os esquerdistas odeiam o capitalismo. O capitalismo é livre mercado. Não há livre mercado se não houver um ambiente favorável para que pequenas empresas surjam. Veja bem, então. Quem você acha que foi o pior setor, o pior tipo de empresa prejudicada nesta pandemia? Pode falar, qual você acha? Hotelaria, enfim, qualquer coisa. Turismo, feirante. Qual? Não, eu vou dizer qual mesmo. Pequenas empresas. Não importa o setor. Não importa o setor. Se a empresa é rica, ela vai sobreviver. Ela tem caixa. É o empreendedor pequenininho
que não aguenta 6 meses sem produzir. É ele que não aguenta. Por isso, é que você vê empresas grandes falando, não, vamos fechar comércio. Vou explicar como funciona a cabecinha deles. Eu sou um grande empresário. Figura, né? Sou pastor. Que talvez alguém está me ouvindo ali, né? Não sabe. Sou um grande empresário. E tem um monte de empresinhas surgindo, e boas empresas. E aí vem uma tal de pandemia. Mas eu tenho muito dinheiro. 6 meses para mim, nada. Mas esses 6 meses de mercado fechado significará para mim a bancarrota de quase todos os meus concorrentes. É bom negócio para mim ou não? E você sabe disso. São milhões gastos em campanha. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Tem que vir ou não? Tem que vir. Tem que vir. Você elimina a concorrência com bons produtos. Você elimina a concorrência tendo um bom atendimento. Você elimina a concorrência com preços baixos. Ou você elimina a concorrência tendo um político amigo que você o banca, que cria tantas burocracias que se torna praticamente impossível novas empresas de surgirem. Vou explicar como funciona com meio de uma ilustração que eu sempre dou. Imagine que eu sou um fabricante de remédio aqui em Guaratinguetá. E eu não quero concorrência. Como eu faço? Se fosse antigamente, faroeste. Abria uma fábrica de remédio aqui, eu matava. Mas isso não costuma funcionar muito bem. Sabe uma estratégia indolor, sem sangue e fenomenal? Burocracias. Eu vou e falo com um vereador, com algum político e digo assim, olha, eu não quero essas empresas chegando aqui. Se vire. E aí o vereador vem e começa. Gente, é comprovado cientificamente que fábricas que produzem remédio destroem o solo. Por isso nós temos que proteger nossas crianças. Contaminam o ar. Como nós amamos as crianças, amamos as pessoas, precisamos fazer leis seríssimas. Seríssimas. Para proteger a nossa cidade. E aí eles começam a fazer várias leis. Uma delas, para se fabricar remédio aqui em Guará, tem que ter um terreno gigantesco. Põe lá não sei quantos alqueires. E aí, maquinário, não sei o que lá, produtos disso, daquilo outro. Milhões, então. Milhões para abrir uma fábrica de remédio. Ele acabou com a concorrência. Acabou. Não, esses caras não precisam ler nenhum filósofo. Todo ser humano é assim. O rapazinho que vendia produtos na praia, que nunca leu um livro, ele era assim. Estou lá na praia e ele falou para mim, estou aqui vendendo as minhas coisas aqui, mas agora está dando resultado. Porque eu falei para o vereador lá, falei, pô, você não pode deixar não. Está vindo muita gente aqui vender as coisas. Aí as coisas, o preço cai demais, aí fica muito ruim para nós. Ele nunca leu nada. Mas está no coração humano. Agir de maneira fraudulenta para vencer suas batalhas. É isso, meu querido. Fachada. Muitas e muitas vezes o que acontece comigo e com você é que a gente está sendo enganado por esses homens malignos que querem nos destruir e se manter no poder. Mas o que fazemos? O que fazemos diante desse cenário de opressão, que é o nosso? Primeiro que a gente vê aqui no livro de Êxodo é que a mãe de Moisés não se submeteu. Não se submeteu ao governo que falou, não, vocês não podem ter filhos. As parteiras não se submeteram. Não se submeteram. Na história da igreja, o povo de Deus adotou algumas práticas para lidar com governos opressores. Primeiro, o povo fugiu. Como diz Atos, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Não tendo poder político, social, financeiro, o povo fugiu. Aqui, no livro de Êxodo, diz o texto que a mãe de Moisés não se submeteu, mas ela não saiu a público, ela escondeu o menino. Ela fez o que podia fazer. Lutero também se refugiou. William Tyndale,
ele fugiu da perseguição que havia em seu país. Às vezes nós não podemos, não temos recursos, não temos o que fazer. Cabe fugir, se esconder. Às vezes é isso. Quando é possível, enfrentamos. Que foi o que Moisés fez. Enfrentou o faraó. Que foi também a atitude tomada pelo povo durante a reconstrução dos muros em Jerusalém. O povo voltou do cativeiro e inimigos estavam querendo destruir Israel. O que Neemias fez? Armou o povo, de maneira que em uma mão o povo tinha uma pá e na outra uma espada. E Neemias disse o seguinte para o povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa causa. Lutem. Lutem. Durante a Revolução Gloriosa de 1688, em que os ingleses lutaram contra o rei Jaime II, o rei Jaime II estava perseguindo os protestantes. Eles lutaram e depuseram o rei, e fizeram a Declaração dos Direitos. Um dos direitos que eles conquistaram ali foi que os protestantes tinham o direito de portar armas para se defender. Isso é fundamental para nós. Não, eu não estou falando aqui para você ter armas apenas para se defender de bandidos, da rua, de ladrão de galinha. Não. De homens que a cada dia mais conquistam espaço para nos matar. Não, pastor, isso não acontece. Em grandes capitais, movimento LGBT, quando eles conseguem, eles param cultos. Me enviaram no Instagram, uma pessoa estava sendo batizada na praia e o movimento LGBT ali, gritando, atrapalhando. Não mataram ainda. Não, eu acho que não há esse perigo de perseguição, de... Então, eu vou mostrar para você as mensagens que recebo em inbox. Lá no Instagram. Das coisas que me falam, do tipo de ameaça. E você vê sorrateira. E desses tipos assim, do tipo, assim, você sabe da lei lá. Não é do STF. Você sabe, os juízes são esquerdistas. Você não tem medo de falar o que você fala? A nossa história é a história de um povo pequeno enfrentando grandes exércitos. Grandes exércitos. Por isso, é engraçado que durante essa pandemia, tantos pastores tenham se acovardado. Muitas igrejas nem abriram ainda. Você sabia? Ainda. Que coisa? Muitas igrejas acabaram. Fecharam. Vocês viram aqui na avenida principal? Igreja histórica, fechada. Em frente, próximo da igreja de Moreira, outra igreja histórica, fechada. Fechada. Nossa igreja cresceu durante a pandemia. A maior arrecadação de todos os tempos da nossa igreja foi agora, recentemente, durante a pandemia. Às vezes, a impiedade, a covardia costumam aparecer vestindo as roupas da prudência. Ela não tem a coragem de vir nua. Então, esses pastores e esses crentes covardes e impiedosos costumam aparecer se vestindo de prudentes, de amorosos em relação ao próximo. Não. Em muitas épocas, nós fomos chamados a confrontar. E, durante a perseguição, quando Esther era rainha, o povo de Israel estava sendo perseguido. Como Deus salvou o povo? Dando oportunidade para que o povo se defendesse. Segurança jurídica, para que um infeliz desse, se entrar aqui, a gente possa tirar uma arma e dar um tiro na cabeça dele, para a gente se defender. E coragem também para fazer isso. Coragem, porque os dias são maus. Os dias são maus. A Bíblia fala disso todo o tempo, de governos malignos, de grande tribulação, de o homem da iniquidade, aquele que se levanta contra tudo que é objeto de culto, o anticristo. Santo Deus! Vários anticristos têm saído pelo mundo, disse João. Abra os seus olhos. Veja.
Não há teoria da conspiração. Está claro, está claro. Coragem. Terceiro, como o povo lidou com isso? Com governos opressores. Aceitando a morte. Como um sacrifício a Deus. Sim, porque muitas vezes não houve o que fazer. Tendo fugido, eles foram achados e foram mortos. Isso várias vezes aconteceu. Apocalipse fala das duas testemunhas, que representa a igreja. Essas duas testemunhas representam a igreja. A besta se levantou, pelejou contra as duas testemunhas e matou as duas testemunhas. Isso representa os períodos em que a igreja é derrotada, onde parece que o testemunho da igreja quase sumiu. Muitas vezes, ao longo desses 2000 anos, é isso que tem acontecido. Mas, a Bíblia diz que nem a morte nos mata. Como Tertuliano falou, ao ver crentes e mais crentes morrendo, a semente da igreja é o sangue dos mártires. Mas isso é possível. Isso é possível, sim. Perseguição nesse nível. Claro, apenas em relação aos cristãos de verdade. Os moderninhos, unquivites da vida, fiquem em paz, jamais serão perseguidos. Jamais. Mas por fim, qual foi a estratégia que Israel adotou? Qual foi a estratégia que vários povos adotaram para confrontar uma cultura opressora? Filhos. Ter filhos. Deus ouviu o gemido do povo. Como? Suscitando entre eles um libertador. Entre eles. Que nasceu da mãe de Moisés, que não teve medo do decreto do rei. O Salmo 127 declara que os filhos são bênção, são riqueza. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais, melhor significa dizer que quando o inimigo bater a porta, você não vai ser envergonhado. Eles são armas de guerra. Gênesis 1 declara, Deus ordena, multiplicai-vos, sujeitai a terra. Não há como dominar a terra sem muitas pessoas. Muitos pastores concordam com essa passagem e falam que nós devemos sujeitar a terra. Eles dizem isso. Nós devemos, isso aqui vale para nós hoje. Nós devemos dominar a cultura. Mas o multiplicai-vos, não sei como ele consegue fazer isso. Não vale para nós hoje. A gente deve, a cultura, a fé protestante, calvinista, deve, como disse Abraham Kuyper, a fé, Jesus Cristo, deve dominar tudo, a cultura. E citam Gênesis para falar isso. Estranhamente, acham que não devemos ter filhos. Estranho. O Pew Research Center fez uma pesquisa e constatou que em 2070, se as coisas continuaram como são, o Islã vai ser a maior religião do mundo. E um dos motivos é porque eles têm filhos e os cristãos não têm tido filhos. Não têm tido filhos. E se a nossa geração estiver perdida? Como a geração de Moisés esteve? Uma geração inteira condenada, e Deus esperando que outra surgisse. Outra geração. E se essa geração estiver perdida? E se a esperança for os nossos filhos? Gente, a situação é terrível. Quinta-feira veio um casal aqui de São Paulo, só para vir ao culto. E o cara ainda falou, não, eu vou vir aqui. Eu falei, não, acha uma igreja lá. Recentemente, um casal do Rio de Janeiro, precioso casal, tenho contato com eles constantemente, veio aqui, primeiro passou em Campos de Jordão e passou o dia aqui, dormiu no hotel aqui do ladinho, só para participar do culto. Quinta-feira, um assessor de um deputado de Campinas me pediu encarecidamente, reformado ele é, pastor, precisamos de igrejas reformadas sérias, que não são dominadas pelo esquerdismo. Eu mesmo indicando para esses irmãos lá do Rio de Janeiro, eu havia indicado uma. Eu falei, essa aqui. Aí entrei no YouTube,
dessa igreja, aí estava lá. Gente, hoje nós vamos receber Kivitz, esse que tem nos abençoado muito aqui em nossa igreja. Igreja reformada, gente. Esse cara, se você não conhece, é o capeta. É o capeta. Situação muito difícil. E aí, né, eu fiquei ali, o rapaz me mandou a mensagem até, falando, pastor, não tem como vocês abrir uma igreja aqui? Ou precisamos de igrejas bíblicas? E no final da mensagem ele disse isso, precisamos de vocês. Eu não respondi. O que eu posso fazer? Será que não são os nossos filhos? Será que o recurso que Deus tem dado para nós não é isso? Não serão eles que vão levar a bandeira do Evangelho? Filhos são poder. Filhos são riqueza. Filhos são poder. Meu pai, meus avós, por parte de mãe, tiveram 8, 9, alguma coisa assim. Minha mãe conta, eles eram muito pobres. Minha mãe conta que os irmãos mais velhos, eles começavam a trabalhar muito cedo. E eles levavam as meninas para as lojas e diziam, pode comprar. Mas não quero argumentar sobre isso. Que filho é riqueza. Que filho traz riqueza. Não, quero argumentar de acordo com o pensamento moderno. Que filho é uma desgraça. Vamos partir dessa perspectiva. Que filho é peso, filho é miséria. Partindo dessa perspectiva. Mesmo assim, quem diz, se o filho fosse como a nossa geração pensa, uma desgraça, isso nos autoriza a não tê-los. Porque muitos crentes, eles entendem isso. Eu acho que há o dever, sim, de termos filhos. Mas aí tem muita dificuldade. E eles acham que as dificuldades os autorizam a desobedecer. Deus disse, a terra de Canaã é boa, entrem. Mas tinha gigante. Sempre há dificuldades. As dificuldades os autorizavam a não obedecer? Não. A terra era boa, mas tinha gigante. O que faltava era fé. As dificuldades não dizem que temos que parar. As dificuldades dizem que precisamos ter fé. É o que declara Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Será que não é fé que está faltando a nós? E aqui eu não aplico apenas em relação a filhos, mas em relação a tudo. De crer que Deus opera milagres, de que Deus supre de maneira miraculosa. Será que não é fé? Fé no que Deus disse. Ter fé que Deus continua provendo o seu povo. Martin Lloyd Jones fala dos puritanos que eram ricos e prósperos, porque eram fiéis a Deus. Tinham muitos filhos. Prósperos. Abraão não precisou de um mapa para obedecer a Deus. Maria não precisou de garantias de segurança para obedecer a Deus. A mãe de Moisés não precisou de um pré-natal, de uma casa própria e de um lar garantido para ter Moisés. Ela precisou apenas ter certeza do que era a vontade de Deus. Como Deus salvou o seu povo? Um homem com um cajado na mão. Um homem com um cajado na mão. E se Deus quer nos usar aqui na nossa região, uma igreja simples, se Deus quiser nos usar com tão poucos recursos para a propagação do seu evangelho, talvez através do seu filho, e se? E se? Fé. O que nós precisamos é ter fé. Acreditar que Deus é conosco, que a sua mão é sobre nós, e não temermos a nada e nem a ninguém. Lembrando-nos que nem a morte nos mata. Do que nós podemos ter medo? Do que nós podemos ter medo, se nem a morte nos mata? A quem devemos temer? O que nós precisamos, então, é identificar quando não temos poder e precisamos apenas fugir. É orar para que Deus nos dê recursos para podermos enfrentar. E se a hora do combate chegar, que estejamos preparados, não apenas com armas, mas interiormente, com força, com braveza, para não nos dobrarmos diante de homem algum. Porque nós descendemos
de homens acostumados a vencer leões. Nós não vamos nos acovardar. Teremos coragem para enfrentar e teremos coragem também se avaliarmos que a única coisa a ser feita é morrer. Porque nós somos o povo de Deus. Nós descendemos de heróis. O Espírito de Deus está sobre nós. Você crê? Vamos ficar de pé.